Agora é oficial, Davi Luiz é zagueiro do Fortaleza. Fala, gente! Feliz ano novo, ótimo 2025 pra gente. Tomara que você esteja junto comigo nessa jornada que começa hoje, nessa nova temporada. Esse é o primeiro vídeo, o vídeo que abre a temporada aqui no canal. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. Se você ainda não foi inscrito, não se esquece de se inscrever, deixar aquele like, porque fortalece aqui o canal, ativar as notificações para não perder nada. Enfim, comentar, quero saber a sua opinião, fazer parte dessa comunidade. Vamos estabelecer uma meta? Vídeo de hoje até 28 mil, tá certo? Falta pouquinho, vamos lá. Pra gente começar a ir indo aos pouquinhos, é quase pré-temporada, tá? Bora falar sobre Davi Luiz. Eu confesso que mudei de opinião. A minha visão, assim, de supetão era... Não acho que seja um investimento. Acho que o Fortaleza não estava precisando de um jogador e não precisava desembolsar tanta grana, mas aí, entendendo um pouco sobre a negociação, eu acho que foi uma ótima e mudei a minha opinião, porque é assim que a vida toca, né? É assim que a vida segue mesmo. Mudei minha opinião, acho que o Fortaleza fez um ótimo negócio. Primeiro porque o Fortaleza não teve que desembolsar nada, né? O jogador estava livre no mercado, a única coisa, óbvio, que tem luvas, tem uma negociação ali em curso, tem tempo de contrato, talvez isso tenha seduzido muito o Davi Luiz, jogador de 38 anos, vai fazer agora em 2025 38 anos, mas acho que o Fortaleza acerta, porque é um jogador sem histórico de lesão, com um currículo invejável no futebol internacional, Benfica, PSG, Chelsea, Arsenal, enfim, por onde passou foi campeão, por onde passou foi relevante. Fortaleza ganhou uma concorrência do Olympiacos, que também tinha interesse no futebol do Davi Luiz. Acho que o Fortaleza passa um recado para o mercado, contratar, por exemplo, Paul Fernandes, Davi Luiz, só para citar esses dois, é um recado muito importante para o mercado do futebol brasileiro, para o mercado do futebol sul-americano. Davi Luiz também é seduzido aí pelo tempo de contrato, onde vai morar. Acho que ele tem uma relação assim, muito legal com Fortaleza, com a cidade de Fortaleza. Vira e mexe, ele tá por aqui, passando as férias. Então vai morar super bem. Enfim, o jogador, quando vai chegando no final da carreira, ele vai colocando nessa equação outros fatores, além, claro, da parte econômica, da parte financeira. Davi Luiz ganhava no Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais. Não é esse salário que ele vai receber no Fortaleza. Fortaleza não tem condição de chegar e pagar um salário de 1,5 milhão de reais pelo Davi Luiz. Isso não vai acontecer. Então ele se readequou à realidade financeira do clube. O que é que o Fortaleza fez? Convenceu o Davi Luiz de um contrato mais longo. Talvez isso tenha atraído o zagueiro para acertar com Fortaleza, para assinar contrato com Fortaleza. A princípio são 2 anos de contrato, com a possibilidade de um terceiro, caso o Davi Luiz alcance algumas metas, e isso acontece automaticamente, então ele pode, aos 41 anos ainda, ser jogador do Fortaleza, encerrar a carreira no Fortaleza, enfim, isso é uma decisão muito particular do jogador, né? Então o Davi Luiz é jogador do Fortaleza, com 2 anos de contrato, se alcançar algumas metas, vai para o terceiro ano automaticamente. Muita gente, na hora que o Fortaleza começou a especular o nome, né, começou a surgir o nome, muita gente ligando o nome do Davi Luiz ao Fortaleza, muita gente pensou e soltou a pergunta: será que essa é a maior contratação da história do Fortaleza? Da história do futebol cearense? É difícil porque a gente precisa contextualizar sempre, né? Mirandinha, quando voltou em 91, era um jogador selecionável, quase que ia para a Copa de 90. Teve o Josimar, que foi um melhor lateral esquerdo da Copa do Mundo. Nós tivemos outros exemplos, assim, de jogadores que vieram para cá com muita moral, com muita história. Davi Luiz certamente está na primeira prateleira, e muita gente fez a ligação direta com a chegada de Belete e de Edmilson, quando defenderam o Ceará em 2011. Há diferenças e há semelhanças. As semelhanças quais são? Jogadores que jogaram pela seleção brasileira, jogadores já na reta final de carreira e jogadores com muita história no futebol internacional, né? Belete fez gol no final de Champions League, Edmilson foi campeão do mundo, o Davi Luiz selecionável, com todo esse currículo que eu falei agora há pouco no futebol internacional, mas as semelhanças param por aí. Belete nem jogou pelo Ceará.
Ele foi apresentado, depois teve uma lesão, preferiu encerrar a carreira. O Edmilson, mesmo naquela época mais jovem do que chega o Davi Luiz, o Edmilson tinha 35, 36 anos, o Edmilson jogou 12 jogos pelo Ceará. Então, assim, foi muito pouco. A passagem dele foi uma passagem, na verdade, irrelevante, que culmina com o rebaixamento. Claro que ele não foi o único culpado, mas culmina com o rebaixamento no final daquela Série A. No caso do Davi Luiz é diferente. O Davi Luiz não tem um histórico de lesão. É um jogador com 38 anos, mas com um físico invejável. Parece ser um cara aficionado por físico, né? Tá sempre muito bem preparado. Ele precisa estar assim. E parece que gosta, né? Parece que é aficionado pela parte física. Só você ver alguns vídeos aí recentes nas redes sociais do Davi Luiz, assim, trincado o cara, 38 anos, mas com uma forma física invejável. Acho que tem mais lenha para queimar. É um jogador que chega e agora é o sexto zagueiro do Fortaleza. O Fortaleza tem 6 zagueiros. Isso pode ser um indicativo de que o Vojvoda também pode usar uma formação com 3 zagueiros. A variação tática, porque ele tem Tite pelo lado esquerdo, tem Davi Luiz, tem Cardona, enfim, tem uma possibilidade de gente e zagueiros com perfis distintos. Então o Vojvoda pode, com toda a capacidade que tem, mexer ali no sistema defensivo, dar mais liberdade para um ou outro zagueiro, enfim, fazer o que ele bem entender, porque ele tem quantidade, qualidade e diversidade de zagueiros. Então isso é um ponto muito importante. O que seduziu Davi Luiz é que o Fortaleza lhe dá, na verdade, estabilidade. O Fortaleza é um contrato mais longo. O Fortaleza ganha concorrência do Olympiacos, de outras equipes que também tinham interesse no Davi Luiz. E essa contratação passa um recado para o mercado brasileiro, para o mercado internacional, enfim, para o mercado de uma maneira geral, de um clube muito organizado, de um clube em que jogadores do nível de Davi Luiz escolhem vir para o Fortaleza, a exemplo do que aconteceu, por exemplo, com o Paul Fernandes, que prefere não renovar com o Boca e assinar com o Fortaleza, e vir para o futebol brasileiro. Jogar no Fortaleza ainda tinha também o interesse do São Paulo. Então isso é muito impressionante, essas 2 contratações, essas mais impactantes nesse início de temporada do Fortaleza, que vai fazendo contratações pontuais, uma vez que o trabalho tem continuidade. Se você chegou até aqui, deixa aquele like. Se você curtiu o vídeo, quero também saber a sua opinião. Deixa aqui o seu comentário. A gente se vê e será em breve.